Agora o resumo das notícias do Jornal Brasil Atual de hoje. Mais mortes no Everest. Em 2019 já morreram 10 pessoas que subiram ao pico do Everest, o dobro do número de mortes do ano passado. Vocês viram a foto onde tem um verdadeiro engarrafamento humano para atingir o pico? É uma fila de gente parada. O que acontece é que tem gente cobrando até R$350 mil para essa aventura. Divide em parcelas, facilita, mas não entende nada de montanhismo. Aí as pessoas ficam horas e horas paradas, submetidas a 40 graus abaixo de zero e as pessoas não aguentam e morrem de hipotermia. Deu Brasil em Cannes. 2 filmes brasileiros foram premiados na França. Bacurau, de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, que levou o prêmio do júri do Festival de Cannes, e A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, de Karim Ainuz, que ganhou o prêmio principal da competição paralela desse festival, que se chama Um Certo Olhar. Filmes que confirmam a qualidade do nosso cinema brasileiro e que hoje passa por um momento muito difícil. Parlamento Europeu um pouco mais verde, apesar do entusiasmo do líder italiano de extrema-direita, Matteo Salvini, com o resultado da eleição para o Parlamento Europeu, com vitória conservadora em vários países, o centrão deles lá perdeu força. Eles vão precisar negociar com os verdes e com os liberais, que cresceram nessa votação. A negociação promete ser mais intensa a partir de agora. E o Encontro Nacional sobre Saúde Indígena foi adiado pelo governo e também não tem data para ser realizado. Depois que os médicos cubanos foram mandados embora pelo presidente Jair Bolsonaro, o atendimento nas aldeias ficou muito prejudicado. E para a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a política de saúde dessa população precisa ser revista. Mata Atlântica em risco. 27 de maio é dia da Mata Atlântica. Tem uma boa notícia, né? Aquela boa e ruim. Vamos começar com a boa? É o seguinte, houve a diminuição de 9,3% do desmatamento nessa região entre 2017 e 2018, comparando-se com o período anterior. A ruim agora é que o presidente Jair Bolsonaro defendeu a revogação da criação da Estação Ecológica Jureia Itatins para estimular o turismo. Ele já tinha pensado em transformar Angra dos Reis numa Cancún, agora o alvo é o litoral sul de São Paulo. O Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, lembrou que nos anos 70, os ambientalistas conseguiram impedir a construção de uma usina nuclear, como pretendia o governador da época, Paulo Maluf. Até os militares concordaram com os ambientalistas e impediram a construção dessa usina. Agora a ameaça volta novamente. Para Mantovani, essa proposta do Bolsonaro é insana. Disputa política nas ruas. Depois das manifestações contra a reforma da Previdência e contra os cortes na educação, ocorreu nesse domingo a manifestação pró-Bolsonaro. Para o cientista político Wagner Romão, esse ato, se comparado com as anteriores, que se colocaram contra o governo, foi bem menor, mas mesmo assim teve uma certa capilaridade. Mas ficou claro que Bolsonaro perdeu apoio expressivo se a gente lembrar das manifestações das épocas das eleições. Muitos grupos que o apoiaram no segundo turno, que compunham a base de seu governo até agora, não estavam nas ruas. MBL, parte do PSL foram contra essa manifestação, só para lembrar. E tudo indica que estão abandonando o barco. E nessa disputa pelas ruas, veremos o próximo capítulo na quinta-feira, dia 30, manifestação puxada pelos estudantes. E o Bolsonaro recua. Para ele, os estudantes não são mais idiotas úteis, mas são inocentes úteis. E no dia 14 de junho tem a greve geral que promete parar o país. As mentiras da reforma da Previdência. Só está a favor dessa reforma quem não conhece o projeto. A opinião é da Maria Lúcia Fatorelli, ela é auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. E ela diz que 85% dessa economia de R$1 trilhão que o governo pretende economizar vão sair dos que ganham até 2 salários mínimos. E esse trilhão
não será para investimento, mas para os bancos que estão de olho na implementação do sistema de capitalização, a previdência privada. Com isso, apenas o trabalhador é que coloca o dinheiro. Nem o governo, nem o patrão vai colocar um centavo para esse tipo de previdência privada pro trabalhador. As falsas notícias em favor da previdência estão sendo financiadas pelos bancos e não existe o contraditório, segundo essa auditora. As informações são sempre a favor da reforma, é uma verdadeira lavagem cerebral, de acordo com ela. E não existe rombo da Previdência. Quer saber por quê? Assista a entrevista na íntegra dessa auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Aqui na descrição do vídeo temos os links de cada entrevista e reportagem, tem o jornal na íntegra também. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, é só digitar Rádio Brasil Atual na busca do YouTube, clicar no nosso canal e também naquele sininho e lembre-se, curta e compartilhe nossos vídeos.